Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 7º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura, coordenado pela professora doutora Cássia Maria Bezerra do Nascimento e pela professora doutora Marta de Faria e Cunha Monteiro. O Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura é evento do Programa de Pós-Graduação em Letras do PPGL da Faculdade de Letras FLET da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Nos seminários, discentes têm a oportunidade de apresentar seus métodos e projetos das pesquisas e andamentos no mestrado, em mesas com a participação de docente debatedora. Hoje contaremos com a mediadora, professora Nícia Preteceli Zucco. É graduada em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e doutora em Letras, Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas. Desenvolve pesquisa sobre os seguintes temas: literatura contemporânea em língua portuguesa, violência, poder e gênero, relações entre ficção, história e memória, e é membro do GPLIT e lidera o grupo de pesquisa Relações de Gênero, Poder e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa, ambos certificados pela UFAM. Hoje nós contaremos com a mestranda. A primeira é a Rosiane Eufrásio Machado, com o tema Literatura e Sociedade, Estudos Literários e Evidências. A segunda, Raabe M. Souza Lima, com o tema Possibilidades de Estudo em Literatura Moçambicana. E a terceira é de Zélia da Silva Moreira, com o tema Caminhos da Investigação da Maternidade na Literatura. Rosiane, passa a palavra. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Narla. Bom, vou começar neste momento a minha apresentação, salientando que o trabalho que será apresentado aqui hoje, ele foi desenvolvido ao longo da disciplina de metodologia lá nos primórdios do mestrado no ano passado, em 2019, quando havia-se a necessidade de pensarmos sobre que teoria usaríamos e qual seria o nosso método e a metodologia adotada. E daí, naquele momento, entre as leituras que me foram possíveis fazer, pensei em associar o livro que trabalho, que é um livro da autora portuguesa Maria Teresa Horta, com a questão da teoria sociológica. E daí, então, me debrucei na leitura de Literatura e Sociedade do Antônio Cândido. E é baseado nesse livro que a minha fala se desenvolverá. Então, hoje eu falarei sobre literatura e sociedade, estudos literários em evidência. E é primordial começar a minha fala falando sobre qual foi o problema inicial, qual foi a motivação que me levou a pensar a respeito desse tema. E aí surge-se então uma seguinte problemática. Dentro dos estudos literários, existe uma questão que aparentemente ainda não foi sanada. E essa questão ela se dá a partir da pergunta: a literatura ela pertence à sociologia ou ao objeto literário? Talvez possa parecer um tanto quanto óbvio para nós que somos pesquisadores da área dos estudos literários essa resposta. Mas aí nós vamos perceber que ela não é tão óbvia assim. Isso porque existem diversas áreas do conhecimento que recorrentemente fazem uso da literatura, de diversos textos literários, e buscam pegar esses textos literários e, a partir dele, desenvolverem uma série de teses e de ideias. Essa mesma pergunta que eu faço inicialmente, colocando o termo sociologia, ela facilmente poderia ser alterada por história, antropologia, psicologia e diversas outras áreas que comumente acionam a literatura quando estão desenvolvendo o seu trabalho. E não que isso seja um problema, até porque nós, pesquisadores, também recorrentemente vamos até essas áreas para buscar elementos que possam ser úteis para a nossa análise. A grande questão é de que maneira temos usado esses elementos sociológicos, históricos, antropológicos na nossa pesquisa, de maneira que eles não venham a sucumbir o texto literário, que de fato é o nosso objeto de análise e é o elemento principal. Então, existe uma necessidade de se definir enquanto a literatura, enquanto objeto dos estudos literários, já que ela tem sido usada por outras áreas do saber.
E aí eu reitero o que disse há pouco, não que isso seja um problema, a questão é de que forma temos usado a literatura junto a outras áreas do saber, para então verificar se a nossa análise tem procedido da forma correta ou se nós temos colocado o nosso texto literário em segundo plano e feito com que os aspectos sociais que acabamos por evidenciar acabem aparecendo com muito mais força do que os elementos que o texto literário traz em si. E daí, então, trago uma citação do Cândido, em que ele vai dizer que do século passado aos nossos dias, este gênero de estudos tem permanecido insatisfatório, ou ao menos incompleto, devido à falta de um sistema coerente de referência, isto é, um conjunto de formulações e conceitos que permitam limitar objetivamente o campo de análise e escapar, tanto quanto possível, ao arbítrio dos pontos de vista. Não espanta, pois, que a aplicação das ciências sociais ao estudo da arte tenha tido consequências frequentemente duvidosas, propiciando relações difíceis no terreno do método. A partir do que diz Cândido, nós conseguimos desenhar algumas questões. A primeira delas é que tem se aplicado as ciências sociais ao estudo da arte e a arte como um todo, não somente literatura. Quando ele fala a respeito da arte, ele fala sobre todas as manifestações artísticas, quer seja uma pintura, quer seja uma escultura, quer seja uma música, enfim. E a grande questão é que se tem usado as ciências sociais para analisar a arte, de maneira que o que está tentando se provar é um ponto de vista, quando não deveria ser esse o caso. Então, dá-se daí uma série de interpretações que são duvidosas. Então, sociólogos, bem como outros estudiosos, o que eles acabam por fazer é achar que é possível explicar os sentidos da arte com base unicamente em suas disciplinas e no que ela lhes fornecia. Ou seja, pega-se um texto literário e, ao invés de procurar primeiramente os elementos que há nesse texto, as suas camadas, os seus elementos externos e internos, para tentar compreendê-lo, ao invés disso, faz-se o quê? Recorre-se a esses elementos que fazem parte do corpo social, procura-se qualquer vestígio que faça alusão a algum contexto histórico, a algum elemento da sociedade, e a partir desse pequeno elemento que se identifica, passa-se a tentar comprovar um ponto de vista. E aí, ao invés de o texto literário iniciar a sua explicação por si mesmo, porque o texto ele fala por si mesmo, agora ele passa a se desenvolver e ser compreendido a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva que visa encontrar nesse texto aspectos sociais. E aí, então, a gente chega na questão do externo e do interno. E o Cândido vai dizer que sabemos ainda que o externo, no caso social, importa, não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. O que Cândido está nos propondo é que não descartemos esses elementos sociais como objeto de análise, mas que saibamos colocá-los no seu devido lugar. Esses aspectos sociais, esses aspectos externos, eles são importantes para o texto, na medida em que eles constituírem a sua estrutura e na medida em que eles constituam esse texto internamente, ou seja, estejam trabalhando junto com outros elementos para nos conduzir a compreender os sentidos que ali há, e não para que eu use esse contexto social, isso que é externo, como a causa, como a motivação que leva esse processo à escrita, como aquilo que é capaz de me dar toda a significação do meu texto. E aí Adorno, de modo muito semelhante, em Lírica e Sociedade, ele vai dizer que a referência social ela não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela. Ou seja, no momento em que eu acionar esses elementos que são externos, que são parte do corpo social, eles precisam me levar para mais fundo do meu texto, para os sentidos mais obscuros ou mais difíceis de serem compreendidos ali numa leitura rasa, numa leitura superficial. Então, a problemática que advém do uso da sociologia nos estudos literários se dá pela aproximação que se faz da obra com o corpo social. E aí, qual que é a problemática disso? A problemática se dá quando eu pego esses aspectos sociais e procuro incessantemente traços nele que possam se projetar no meu texto literário e que possam dar o seu significado.
E aí o Cândido, então, em Literatura e Sociedade, ele vai falar que basicamente existem 6 tipos de estudos sociológicos que foram sendo aplicados à literatura. E aí ele vai dizer que o primeiro deles é o estudo de um período literário, de um gênero, da literatura como sendo fruto de uma condição social. Em seguida, ele vai dizer que há um estudo que se dedica a entender a obra como um espelho, como uma representação da sociedade. E aí pensar que esse é o tipo de estudo sociológico que mais comumente nós acabamos enxergando em muitas pesquisas. Há um outro tipo que procura aproximar a obra e o público tentando relacionar. A obra ela foi escrita, pensada num público, num determinado grupo de pessoas que a receberiam, e aí procura-se na obra elementos que de alguma maneira ajudem a identificar quem é esse público, quem é a faixa etária. O quarto tipo seria aquele que enfoca no autor. Qual que é a ligação existente entre a obra, a posição que esse autor ocupa e aquilo que ele produz, e de que maneira essa posição ocupada por ele e aquilo que ele escreve ajudam de alguma forma a organizar a sociedade. O quinto tipo é uma investigação da função política das obras e dos autores, para identificar as ideologias que motivem a produção ou então o tema abordado. E, por fim, ele fala sobre um tipo de estudo sociológico que procura pela origem da literatura em geral e de determinados gêneros. Vejam que há algumas palavras que foram postas em destaque. Essas palavras, elas são as questões principais desses tipos de estudos sociológicos. Vejam que em nenhum momento o texto é o foco, é o ponto de partida. Nós temos ali um enfoque no período literário, no gênero, na obra em si, na ligação entre obra e público, autor, função política, mas de nenhuma maneira a gente vê o texto como sendo o ponto de partida dessas análises. E aí, então, o Cândido vai propor uma análise com base no livro Senhora, do José de Alencar. Aqui eu não tenho espaço para esboçar o que ele faz no livro, mas a partir da forma como ele analisa o Senhora, percebe-se que, basicamente, ele propõe que uma forma de unir a sociologia e a literatura de maneira a fazer uma interpretação, uma análise que seja plausível, é seguindo esses 3 passos. O primeiro deles, identificar quais são os aspectos sociais que eu tenho em evidência no meu texto. Mas então, o que eu vou fazer após identificar esses aspectos sociais? Eu vou perceber que condições sociais esses aspectos identificados indicam e eu vou atribuir-lhes um significado. E aí, no momento em que eu atribuir significado, que eu fazer uma associação entre esses elementos com o todo da obra, eu vou verificar de que maneira esses aspectos sociais que eu elenquei, que eu busquei um significado dentro da obra, eles estão operando dentro do texto com as demais camadas, com os demais recursos que possam haver. E aí, então, quando eu pensava sobre cada um desses passos que o Cândido propõe, me veio a ideia de uma espiral. Por que uma espiral? Se nós pensarmos nessa imagem que eu está sendo reproduzida aí, veremos que essa espiral ela vai aos poucos se afunilando. O texto literário ele se dá da mesma forma. Nós costumamos, na disciplina de teoria, aprender que o texto ele é composto por camadas mais externas, que são aquelas mais visíveis, de elementos mais fáceis de serem identificados, até nós chegarmos na camada mais interna. E somos também levados a refletir a respeito do texto que cada uma dessas camadas, mesmo que num primeiro momento nós a analisemos separadamente, chegará um momento em que cada uma dessas camadas ela vai se cruzar, de maneira que a gente estabeleça as relações que cada uma delas tem umas com as outras. Então, se eu pegar, por exemplo, um texto em prosa e começar a ver aquilo que é mais externo, eu vou identificar questões como quem é o autor, quem é o público, qual que é os lugares que são representados na obra, as modas, os usos, como esses personagens eles são retratados, que tipo de atitudes eles têm, a que classe pertencem, quais são os conceitos de vida que eles portam, em que contexto histórico eles estão inseridos, e aí gradativamente eu consigo, a partir desses elementos, identificar
identificar quais são os aspectos sociais que eu tenho no meu texto e quais são os meus aspectos formais, para daí então perceber quais as ideologias que o meu texto é portador, para enfim chegar no que interessa, que é o sentido. Vejam que tal qual na espiral que nós temos aquilo que é mais externo e depois ela se afunila, o texto ele se dá da mesma forma. Nós temos aquilo que facilmente conseguimos perceber e esses elementos que facilmente percebemos, identificamos, eles vão acionando outros e mais outros que nos levam a, então, compreender, identificar o sentido. Tendo dito isto, pensa-se, então, na pergunta, afinal, a quem pertence a literatura? E aí, qual que é a motivação para essa pergunta, se a resposta nos parece ser tão óbvia? A literatura pertence a ela mesma, a literatura pertence aos estudos literários, mas aí, tendo em vista o que eu disse a princípio, verifica-se que, na verdade, existe uma confusão porque a literatura acabou, por muito tempo, estando a serviço de outras áreas do conhecimento, sendo usado por outras áreas do conhecimento e sendo usada erroneamente. Então, a partir do que diz Antônio Cândido em Literatura e Sociedade, nós vamos ver que ele coloca em evidência os lugares que já foram ocupados pela literatura, e aí particularmente na sociologia, e ele vai buscar delimitar qual que é o verdadeiro lugar da literatura, como é que verdadeiramente a literatura deve se relacionar com a sociologia. E aí ele resgata os tipos de estudos sociológicos que são aplicados à literatura, e fica claro que ela acabou sendo sucumbida por inúmeros aspectos sociais. As modas, os grupos que são representados, os lugares. Por essa razão é que é válido afirmar que a literatura ela não é um material comunicativo, ela não visa informar o seu leitor de alguma coisa, ela não está a serviço da sociedade e muito menos do que é real. Tanto é que um dos conceitos que mais se trata quando estudamos literatura é o conceito de verossímil, ou seja, a literatura ela é um campo de possibilidades e ela vai falar por si mesma. Todo texto literário ele vai ser portador de um sentido, de um significado que lhe é interno e que o constitui. E aí esse sentido pode sim ser entremeado por aspectos sociais e por aspectos formais, mas esses aspectos sociais eles precisam ser analisados de maneira a que eu consiga estabelecer ligação com os demais aspectos, e não como se ele fosse individual e fosse simplesmente o aspecto necessário para eu compreender todo o resto. Dessa forma, a literatura ela é parte dos estudos literários, ela pertence aos estudos literários, e ela vai atuar como uma forma de resistência, como uma forma de fratura, como um campo de possibilidades. Eu encerro aqui a minha fala. Essas são as minhas referências, bem curtinhas. Usei somente o Adorno e o Cândido, que foi a minha base principal. E agora eu passo a fala às minhas próximas colegas. Ok. Obrigada. Passo a palavra agora para a mestranda Rabi M. Souza Lima. Boa tarde a todos. Como a Rosa já falou inicialmente, a gente está falando aqui de um trabalho em que se iniciou a partir das concepções que foram estudadas e pensadas na disciplina de metodologia no ano passado, né? Então, esse trabalho também tem essa percepção, né? Ele ainda é uma coisa muito inicial, pensada lá no início da disciplina e como base aí para pensar o que seria o meu tema do mestrado, né? Meu tema de dissertação. Então, eu vou falar sobre a literatura moçambicana em construção, 3 olhares convergentes. Esse tema é aplicado na obra da Paulina Chiziane, tá? O Alegre Canto da Perdiz. Então, toda essa possibilidade de estudo literário aí que eu vou apresentar aí de método, ela é aplicada nessa obra da Paulina Chiziane. Então, dentro dessa introdução, eu inicio com Maria Benedita Bastos, em que ela vai pensar a literatura moçambicana como um fazer literário que, sim, ele entra aí associado à política e à história, porque ele se inicia a produção literária moçambicana, tudo dentro dessa concepção aí do local, se inicia de uma forma
muito nova ainda, ela é recente, ela tem cerca de 100 anos de existência comparada aos outros estudos literários aí, como seria no caso a literatura portuguesa, a literatura brasileira e tudo mais. Segundo a Maria Benedita Bastos, a literatura moçambicana é concebida como pós-colonial. Então eu vou ter aí uma diferença entre a literatura moçambicana produzida pós-período colonial e a literatura moçambicana produzida ainda no período colonial, levando em conta as produções tanto do colonizador como de quem ali estava nesse grupo de assimilados, de pessoas que utilizavam ali essa língua portuguesa, né, que foi implantada e colocada em Moçambique, como uma forma de produção e de divulgação dos meios literários. Então, pensando a partir de Francisco Nola, que seria um segundo teórico pensado nesse trabalho, eu tenho a forma como a literatura moçambicana começa. Então, ela emerge durante o período de vigência do sistema colonial, é uma literatura relativamente recente, cerca de 100 anos de existência. Ela traduz os paradoxos e complexidades gerados pela colonização, como seja literatura escrita e difundida na língua do colonizador. Então, eu tenho aí várias oscilações entre essas produções. Em praticamente todo o percurso dessa literatura, a maior parte dos textos é difundido dentro da imprensa, né? Ela prevalece dessa forma, e é um fenômeno essencialmente urbano. Vocês vão perceber ao longo dessa apresentação que grande parte desse trabalho ele gira em torno, sim, dessa pontuação aí feita pelo Francisco Novo. Relativa à origem dos estudos moçambicanos, a Fátima Mendonça vai dizer que é uma teoria em formação, é uma literatura em formação, e essa identidade está ligada, sim, às questões sociopolíticas. Por que ela está ligada às questões sociopolíticas? Porque a gente tem aí um período de colonização, um período de guerra, um período em que muito da sociedade ali moçambicana está em seus conflitos, e a literatura vai vir como uma forma de falar sobre isso. Inclusive, quando ela inicia com esse aspecto de pensada por moçambicanos, por uma origem mais moçambicana, ela vem como uma forma de protesto mesmo das coisas que aconteciam ali na época da colonização e na época da guerra e tudo mais. Então, ela é vista como uma literatura ainda em formação. Então, além da literatura do colonizador como principal meio de escrita e interação literária, a gente tem o Francisco Noa dizendo que a literatura moçambicana, ela vai ter um meio de produção que usa a língua do colonizador, ou seja, a língua portuguesa, como seu principal meio. Então, ela tem a produção primeira dos colonizadores, ela tem a produção dos assimilados, que eram o quê? Pessoas que se assimilavam à cultura do colonizador, né? Aderiam a essa cultura do colonizador e escreviam dentro da língua portuguesa as suas histórias. Então, nós teremos literatura dos assimilados, uma literatura com romances autobiográficos, ou seja, essa relação inicial da literatura moçambicana, ela vem muito com o posicionamento autobiográfico, com esses autores falando sobre as suas vivências, sobre a vivência do seu povo dentro da sociedade moçambicana, sobre o que eles passavam ali. E vem com uma referência muito forte de literaturas já formadas, como era o caso da literatura portuguesa e da literatura brasileira. O seu meio de divulgação principal é da imprensa, e é uma coisa interessante esse tipo de produção, porque eram feitos ali nesse período as divulgações desses trabalhos e concursos e tudo mais, publicados em jornais, em que vinha ali como uma forma de conscientizar a sociedade ou de olhar para conversar com essa sociedade de uma forma diferenciada, onde tinha-se a intenção também de se declarar situações contra os colonizadores, contra os ditadores, contra todo esse aspecto aí que manipulava ainda a sociedade moçambicana, como falando sobre moçambicanidade. O que seria isso? O que seria esse termo? É uma ideia de produção literária moçambicana, deixando para trás os aspectos do colonizador e tendo-se um olhar inicialmente puramente
moçambicano. Ou seja, tem uma ruptura tanto com a literatura portuguesa quanto com essa produção dos colonizadores. E se inicia aí a ideia da moçambicanidade, que vem do interesse em mudar o olhar que visava essa literatura. Então, se colocar como foco a literatura moçambicana, produzida por moçambicanos, onde se carrega as dores e os problemas do lugar, né? Onde a gente vai ter ali, onde se vai dar voz a essas singularidades do país, inclusive vai ser uma forma desse processo de silenciamento que a sociedade moçambicana passava ter uma mudança. Então, a gente se inicia, né, nesses estudos, a ideia aí da moçambicanidade. Para que serve esse tipo de teoria, esse tipo de pesquisa? Então, esses 3 autores que eu utilizei, que aí seriam os olhares convergentes, eles são apenas um início, um ponto de partida, e eles foram um ponto de partida na escrita da minha dissertação também, para se pensar a teoria literária moçambicana por um olhar bem específico do lugar. Então, dentro dessa concepção, o que se tem como intuito com esse trabalho é colaborar com outras pesquisas, obviamente, e que essas outras pesquisas tenham aí bases iniciais, teorias iniciais, porque a gente sabe que muitas dessas teorias são de difícil acesso, dependendo do lugar onde você está. Elas são de difícil acesso, elas são, às vezes, muito caras, elas são de difícil divulgação, de difícil de ser encontrada e tudo mais. Então, esses 3 autores, eles podem servir como uma base inicial, inclusive porque citam outros autores ali dentro da teoria literária moçambicana, que vão servir como base para se aprofundar nesses estudos aí de literatura moçambicana. E com isso eu encerro a minha fala. Essas são as minhas referências bibliográficas, que também são bem pequenas. Obrigada, Rabi. Passo a palavra agora para a mestranda Edisélia da Silva Moreira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aí as colegas Rosiane, Rabi, a Nala, a professora Nícia, por ter aceito o nosso convite, para ser mediadora dessa mesa. Então, agora vamos começar a minha apresentação aqui. Deixa eu colocar no slide. Então, o tema é Caminhos da Investigação da Maternidade na Literatura, Aí nós temos um conceito de maternidade, que eu vou começar falando sobre esse conceito, para diferenciar a questão da maternidade para maternagem, uma vez que eu coloquei maternagem no título deste trabalho. Então, a pesquisadora Adrienne Hicks propôs que o termo contemplaria 2 sentidos diferentes: maternidade, instituição e mecanismo de controle patriarcal, e maternagem, a relação potencial de qualquer mulher com seu poder reprodutivo e filhos. Então, me atentando a este conceito da Adrienne Hicks, eu usei maternagem, no título deste trabalho, justamente para falar dessa questão da mulher e do poder reprodutivo, da forma de maternar da mulher na literatura. Então, maternagem e literatura. A temática da maternidade na literatura ficou no esquecimento, sobretudo nos clássicos literários, que têm reforçado o imperativo poder patriarcal. Contudo, essa literatura que silenciou as mulheres no passado, na contemporaneidade, tem sido contestada, pois novos escritos procuram desmistificar certas construções que, ao longo da história, têm circundado o imaginário coletivo e social. Então, a gente percebe o quê? Que na literatura, nos clássicos, a maternagem ficou um pouco que esquecida, ficou um pouco que apagada, e quando a mulher é retratada, a gente já sabe que a forma como a mulher é retratada, aquela mãe boníssima, ou aquela mãe demoníaca, Geralmente era dessa forma que eles apresentavam a maternagem, ou então, quando se era apresentada, quando se era apresentada, se dava pouca evidência à questão da maternagem. Escritos de autoria feminina. Textos literários escritos por mulheres têm dado novo sentido ao trato maternal.
e aos poucos as autoras encontram espaços não só para refletir os arquétipos construídos pela sociedade patriarcal, como também para definir os direitos de ser mãe sem romantização. A gente percebe que já tem muitas escritoras preocupadas, principalmente as escritoras afrodescendentes, preocupadas com essa questão, com esse trato maternal, tem dado um outro foco à maternagem na literatura, e isso tem sido de grande importância. Aí eu coloquei aqui algumas escritoras afro. Por que eu estou dando ênfase às escritoras negras? Justamente porque a minha pesquisa é sobre essas escritoras negras. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque a maternagem negra ela foi muito esquecida na literatura. Então, escritoras negras que trabalham a temática da maternagem na literatura, eu coloquei Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Ana Maria Gonçalves, No Defeito de Cor, tem a obra que fala muito sobre a questão da maternagem. A Carolina Maria de Jesus, em longo do texto, Quarto de Despejo, da narrativa Quarto de Despejo, ela fala sobre essa questão. Conceição Evaristo também, várias outras obras, Ponciá Vicêncio, Olhos d'Água, traz essa temática. Nós também temos a Cristiane Sobral, que eu não coloquei aí, mas a Cristiane Sobral também traz alguns poemas em Não Vou Mais Lavar os Pratos, em uma obra dela, fala muito sobre essa questão da maternagem, também traz essa temática, tá, nos seus poemas. Eu acho importante nós colocarmos quem está escrevendo sobre isso no Brasil, né, sobre a maternagem, quem dá foco sobre a maternagem no Brasil. Então, quais são essas escritoras? Então, achei importante trazer isso, principalmente porque a gente está falando de metodologia, de pesquisa, né, para os pesquisadores que querem tratar dessa temática, né? O patriarcalismo e a maternagem. Para um melhor entendimento das relações de poder patriarcal, trouxemos a figura abaixo, que representa como os sujeitos estão alocados dentro do patriarcalismo. De um lado, a figura do homem, que representa o poder patriarcal, do outro, a mulher e as crianças, que nos conduz a uma ideia de inferioridade em relação ao patriarca. É importante nós falarmos do patriarcalismo, porque a maternagem, ou a maternidade, ela tem sido muito esquecida nas obras, né, nos clássicos literários, justamente por conta dessa sociedade patriarcal, né, da qual o homem está acima, da qual o homem é superior com relação à família, com relação à esposa, com relação às crianças, tá? Então, tem aí essa figura que foi produzida aí, de autoria própria, 2019, para falar sobre essa questão desse autocontrole, dessa questão desse controle por parte do patriarcalismo. A importância dos estudos feministas. Então, para se fazer uma pesquisa sobre maternagem, a gente sabe que na maioria das nossas escritoras, não só brasileiras, né, no geral, tem grande influência do feminismo. Seja o feminismo negro ou não, tem grande influência sobre isso. Então, partindo do campo de abordagem feminista, apresenta a maternagem como uma temática possível de ser pesquisada dentro da perspectiva dos estudos culturais. É importante que o pesquisador esteja atento à história do feminismo no Brasil e no mundo. Nós vamos ver também mais adiante o que é esses estudos culturais, né, trazer um conceito dos estudos culturais para os pesquisadores que querem pesquisar essa temática da maternagem. É importante esse conhecimento sobre o movimento feminista, tá? E vou falar também um pouquinho sobre o feminismo negro. Acho importante porque a minha pesquisa dá foco a isso. De acordo com Djamila Ribeiro, 2018, é significativo refletir sobre os sujeitos os quais o feminismo tem representado, uma vez que muitos grupos, como os negros, mulheres, trans, lésbicas, tiveram sua representatividade negada. Pensar o feminismo dentro dessa ótica de exclusão é fortalecer o discurso de poder opressor, fazendo com que esses grupos permaneçam na invisibilidade. Então, o que se percebe? Que o feminismo negro, ele esteve trabalhando com pautas diferentes do feminismo branco. O feminismo negro, por exemplo, enquanto as mulheres estavam ainda tentando
né, ultrapassar ou tentando reivindicar a questão do racismo, do sexismo, as mulheres brancas estavam já lutando pelo celibato, né, pelo não casamento formal, enfim, e essas mulheres estavam lutando para ser reconhecida como, as mulheres negras estavam lutando ainda para ser reconhecida como pessoas, como seres humanos. Teorias e estudos culturais. Agora eu vou falar um pouco sobre os estudos culturais. Os estudos culturais podem ser definidos como uma tradição intelectual e política, ou com suas relações com as disciplinas acadêmicas, ou em termos de paradigmas teóricos, ou ainda por ser objetos característicos de estudo. Aí nós temos, aí quem falou foi Richard Johnson, 2006, página 19. Aí nós temos um caminho a ser percorrido aí nessa teoria, nós temos a teoria, que é os estudos culturais, temos o método, a metodologia e o objeto de estudo, que possivelmente é a obra literária, da qual esse pesquisador vai querer trabalhar, né? No caso, você vai querer trabalhar com uma obra da qual fale da maternidade, tá? Esse aí é o objeto de estudo. Aí nós temos o método. Na verdade, se algum método há nos estudos culturais, ele consiste na contestação dos limites socialmente construídos, por exemplo, de classe, gênero, raça, etc., nas mais diversas realidades humanas. Quem fala isso para a gente é Maria Manuel Batista, 2009. Metodologias e estudos culturais. Maria Manuel Batista traz discussões sobre 3 metodologias nos estudos culturais, listado como um possível caminho no seu artigo intitulado Estudos Culturais, o que é e como da investigação. De acordo com Berker, entre as metodologias mais recorrentes nos estudos culturais, destacam-se as seguintes: a metodologia etnográfica, que enfatiza o elemento vivencial da experiência, abordagem textual e estudo da recepção, a maternagem e os estudos culturais. A temática da maternagem, estudada em determinado objeto literário, coloca o investigador perante um estudo interdisciplinar, a partir dos desdobramentos investigativos em torno dos conflitos de ordem cultural, social, religioso, raça, gênero e poder. De acordo com Maria Manuel Batista, a investigação em estudos culturais nos levará a compreender os significados mais profundos do discurso das representações sociais e culturais. Logo, os estudos culturais serão de grande relevância para a compreensão do fenômeno, que no caso aí é a maternagem. Nós temos a abordagem textual, entre os 3 lá, eu trabalharia com a abordagem textual, segundo Maria Manuel Batista, a escolha do caminho abordagem textual possibilita o pesquisador a entender os campos de atuação dos estudos culturais como espaço para o reconhecimento dos conflitos sociais, contextos políticos e culturais, entre outras vivências. Aí eu tenho agora as minhas considerações finais. A pesquisa sobre maternagem na literatura apresenta relevância no campo dos estudos culturais, haja vista a necessidade de discutir essa temática que precisa ser compreendida, não só a partir da perspectiva da cultura, como do discurso e da representação social. Obrigada, essa é a minha apresentação. Obrigada, Gisélia. Passo a palavra para a professora Anícia. Bem, boa tarde a todas e a todos que aqui estão conosco. Agradeço ao convite de participar dessa mesa como mediadora ou moderadora. A organização da mesa faz bastante sentido, né, em função do conjunto de textos que foram escolhidos para trabalhar. Poderia pensar, mas, enfim, no geral, aparentemente não tem ligação, porque uma trata de literatura portuguesa, outra literatura moçambicana e outra literatura brasileira, mas os estudos, o substrato teórico que fundamenta é o que aproxima essa mesa e faz com que eu possa falar em linhas gerais para as 3. Então, de primeiro, parabéns para as 3, foram bastante claras nas apresentações. Eu só sugiro a Elisélia que ela busque modalizar as afirmações, e aí, lógico, eu falo usando a Elisélia em função de eu ter percebido isso na fala dela, mas serve para todos os que estão com pesquisa em andamento,
que diz respeito à questão da modalização nas suas afirmações. Porque quando se faz uma determinada afirmação generalizante demais, ela perde a força argumentativa. Então, quando tu fala que todas as mulheres isso, vocês, quaisquer que estão me ouvindo, não necessariamente só a Edisele, ou só a Rosiane, ou só a Raab, mas quando quando o mestrando, o pesquisador, enfim, fala que todas as mulheres isso, ou simplesmente as mulheres aquilo, isso perde o poder de argumento, teria que buscar uma fundação efetiva. As mulheres, no contexto tal, no período tal, nessa situação tal, são consideradas assim, são consideradas assadas. Então, sempre nesse sentido de pegar e cercar da melhor maneira possível o que vocês estão tratando para que não haja, como é que eu posso dizer, para que não dê pano, para que as pessoas venham desfazer aquela coisa de tem um fiozinho solto ali, puxa aquele fiozinho e começa a desfazer o tecido, toda a tessitura de texto, toda a tessitura de raciocínio que vocês vêm fazendo. Então, isso é muito importante para qualquer pesquisador, é sempre buscar fundamentar aquilo que está dizendo e sempre rever aquilo que está escrevendo para verificar se realmente faz sentido. E faz um sentido não para mim, pesquisadora, se o que eu estou escrevendo faz um sentido para aquilo que eu estou estudando. Aí sim, agora em relação à Edizélia, eu sugiro que tu dês uma olhada em relação a esse texto da Cristiane Sobral sobre o Não Vou Mais Lavar os Pratos, porque eu não lembro de naquele texto haver qualquer coisa sobre maternidade ou maternagem. Tá? Mas aí depois eu revejo também, mas se tu mencionou apenas verbalmente, ok, vai ficar gravado aqui, né, mas tudo bem. Mas se for no teu texto, eu sugiro que tu reveja, porque vou rever também. Mas eu não lembro de que naquele texto haja referências a essas questões que tu apresentaste. Bom, eu não sei exatamente como funciona a dinâmica, porque a dinâmica dos outros seminários, elas eram bem específicas, porque elas tinham um determinado propósito, vamos dizer assim, que seria auxiliar o mestrando na sua qualificação. Como aqui eu sei que duas já qualificaram, e a Edizélia está finalizando para a qualificação, então não sei exatamente como nós vamos fazer essa situação, só vou tecer alguns comentários em linhas gerais, porque tudo o que vocês falaram já foi, como se diz, comprovado como adequado para as pesquisas de vocês, né? Porque, afinal de contas, a qualificação já houve e foi um sucesso das duas que aqui estão, eu bem sei, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para cada uma de vocês, né? E para não ficar só nas costas de Edizélia, que foi a última que falou, eu vou virar a minha folhinha, voltar lá para a parte inicial, eu vou para a Rosiane. Bom, e mesmo assim, essa questão da pergunta é muito relativa, dizer que eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, mas é algo para a gente pensar, para a gente aqui pensar juntas em relação e quando eu falo a gente, eu falo os pesquisadores e as pesquisadoras que aqui estão, né? Essa preocupação que a Rosiane mostrou ao longo da apresentação dela é algo que ela consegue levar bem no texto dela lá adiante, não só aqui no método que ela apresenta, mas no modo como ela aplicou esse método, ela conseguiu levar adiante, que é mostrar, evidenciar que o texto literário, ele não pode ser suplantado pela teoria, ele não pode servir como desculpa para uma teoria, e isso, o modo como ela desenvolve o trabalho dela, como tu desenvolve o teu trabalho, falar diretamente para ti, fica muito bem posto, e essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. Lembrar que nós estamos trabalhando com textos literários, e que a nossa preocupação é o texto literário. Então, muitas vezes, nós, pesquisadores, acabamos querendo fundamentar uma metodologia, fundamentar uma teoria, e a gente esquece que essa teoria ela vai estar a serviço do texto, e não o contrário, como bem mostrou a preocupação
a tua preocupação, Rosiane. Mas o que eu queria aqui pensar junto é o seguinte: naquela tua imagem maravilhosa da espiral, tu colocas o público e o autor como a camada mais externa, né? Mas aí eu te pergunto, e aí tu abre o microfone para falar com a gente, como é que tu vai pensar, como é que tu pode entender, ou como é que tu consegues pensar numa identificação do público, assim, imediata, como uma camada externa? Como seria possível isso de um modo imediato? O público do livro tal é tal. Como assim? Como é que pensa isso? Essa é uma colocação bem perspicaz, professora. É porque, assim, a espiral, a forma como esses elementos eles foram dispostos, foi levando em consideração o que gradativamente o Cândido ia mostrando ao longo do texto dele. Mas agora, com a sua colocação, isso é uma questão que fica mais clara para mim, já que, evidentemente, eu não tenho como olhar para a capa de um livro e pensar, não, esse livro, porque ele tem uma florzinha, uma borboletinha aqui no canto, eu vou dizer que ele é para uma faixa etária mais infantil. Porque ele tem uma cartela de cores mais colorida, eu vou dizer que ele é para um público mais juvenil. Não tenho como fazer isso, eu só consigo determinar o meu público a partir do momento em que eu consigo ler completamente meu texto, e daí eu consigo me identificar pelo conteúdo, pela forma como o livro se organiza, como os personagens se desenvolvem, qual que é o clima, qual é o desfecho, é que eu consigo perceber a quem ele se direciona. No caso de um poema, em vista dos sentidos que eu consegui empreender ali em cada um dos versos e da estrofe, é que eu vou conseguir determinar a quem aquele poema possa estar se dirigindo, a que tipo de pessoas ele possa ter sido pensado, ou a que tipo de pessoas ele possa chegar de uma forma mais forte do que a determinados grupos. Então, isso aí é uma questão que agora eu preciso corrigir na minha espiral. Agora, pensa também que mesmo isso que foi falado, e aí tu chegou no ponto que é o crucial dessa relação de público e de leitor, e aí vai entrar nessa questão da sociologia da literatura ou da leitura sociológica do texto literário. Como é que eu vou estabelecer essa diferença? Como é que eu posso dizer? Um horizonte da escrita. Mesmo se eu pensar no Humberto Eco, lá no leitor modelo, imaginando que o autor esteja escrevendo um texto para um leitor modelo lá no fim da linha, os sentidos desse texto, como vocês falaram em termos, as três falaram de maneira diferente, mas falaram basicamente esse ponto, o sentido de um texto é dado pelo leitor. Sim. Então, a gente tem tem muitos exemplos contemporâneos de como determinadas deturpações podem, e aí não é deturpação a palavra, mas como a compreensão de um texto pode ser mal feita em função de uma falta de bagagem, de uma falta de referência. E aí, nesse sentido, talvez pensar o público como algo externo é meio, como tu mesmo já percebeu, é meio simplista. Porque para tu entender esse público, tu tem que pensar, aí sim tu vai ter que fazer todas as outras ligações. O contexto histórico do autor. E aí pensando também naquele texto do Humberto Eco, lá, tendo o leitor e o escritor modelo. Pensando, nós, pesquisadores, tomando como base, que o autor que esteja escrevendo aquele texto esteja escrevendo com determinadas pretensões. Porque isso também é muito relativo e eu acho muito pretensioso da nossa parte, como sempre falei, que intenção tinha o leitor, o escritor, quando escreveu esse texto. É muito pretensioso da nossa parte, mas se a gente pensar, a gente vai ver, por exemplo, um determinado escritor, que a gente imagina que tenha uma determinada, que a gente imagina não, que a gente situa historicamente, situa politicamente, situa ideologicamente, então a gente forma uma imagem dessa pessoa, e a partir dessa imagem, e é só o que a gente tem, são imagens a partir desse contexto histórico, e aí nós temos um livro da pessoa, a obra, o texto dessa pessoa. Só que muitas vezes a coisa não bate. Por quê? Porque nós vamos ter, por exemplo, texto... Como é que eu posso pensar?
Vamos pensar o Graciliano Ramos, tá? Vamos pensar o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, aquela história fundamental para que se pense ou que se queira conhecer o Brasil, e aí a gente tem uns leitores. Que leitores ele pretendeu atingir? Então, isso aí é uma coisa muito complexa para se pensar, né? Teria que ir muito mais adiante. Enfim, é mais uma coisa para a gente pensar, para a gente discutir, e aí isso serve muito para a Raabe, e serve muito para a Edisélia também, porque nós estamos, e aí se a gente voltar para ti, Rosiane, a gente vai pensar o seguinte, a sociedade, e aí entraria num outro ponto, estamos diante de uma escritora portuguesa, trabalhando com sociedade, com idiosincrasias diferentes das idiosincrasias brasileiras, nós estamos lendo uma escritora como a Paulina Chiziane, com um universo linguístico, inclusive, diferente. Ah, não, mas é a língua portuguesa. É a língua portuguesa? É a língua portuguesa. Mas a própria Raabe pegou e falou da questão do colonial, do pós-colonial. Falou de todas essas outras questões que ficam por trás ali. A Edisélia trouxe 3 escritoras afrodescendentes, com realidades também diferentes da nossa realidade de mulheres universitárias, leitoras e pesquisadoras num determinado universo. Falem vocês sobre isso agora, essa provocação que eu lancei aqui. E aí as 3 podem falar. Como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que vocês vão colocar, lidar com essa questão nos trabalhos de vocês? Podem falar, se organizem ali, fala uma, fala outra e depois a outra. Pode começar, Raabe. Então, nessa questão de se pensar, né, a literatura moçambicana e uma autora moçambicana que usa a língua portuguesa, mas que tem ali toda uma concepção dessa língua portuguesa já modificada pela sua própria cultura, né, em volta ali. A gente tem várias questões possíveis de serem pensadas ali, porque a gente também trabalha, uma coisa que foi discutida na minha qualificação, a oralidade ali da questão da obra da Paulina Chiziane, né, Olé Canta Perdiz, e tem toda essa língua do colonizador sendo utilizada, mas em que há indícios fortes e toda uma estrutura carregada, que a Paulina vai carregar ali, para a ideia da sociedade moçambicana como um todo, né, como um aspecto ali pensado dessa forma. Então, quando eu trabalho essa literatura moçambicana, hoje eu preciso olhar para a oralidade, para a forma como ela escreve, o que ela... E olhar também para a sociedade moçambicana, pesquisar a sociedade moçambicana, coisa que a sociedade sempre fala, olhar para a forma como essa sociedade se desenvolve, como ela utiliza a língua portuguesa, porque a gente vai perceber nessa obra, nessa narrativa e na forma como a Chiziane escreve, características ali que são, né, carregadas de todos os significados dessa produção e dessa sociedade dentro ali de como eu utilizo a língua portuguesa. E utilizar a língua portuguesa também é uma forma de pegar a língua do colonizador e falar sobre a sua cultura, sobre a forma de silenciamento que se sofreu, a forma de violência que se sofreu, né, utilizando a língua do colonizador, que também deve se pensar aí numa relação interessante sobre esse tipo de formação ali que a Chiziane propõe na sua literatura. Vai, Rose, pode falar agora. A autora que eu pesquiso, que é a Maria Teresa Horta, que vive num contexto de Portugal, fazendo uma breve apresentação, né? O meu trabalho, ele enfoca na questão da menstruação, tá? Num livro que data de 1900, esqueci agora a data precisa, mas enfim, já faz um bom tempo que o livro foi publicado, e ele é um livro que por muito tempo permaneceu silenciado justamente por tratar da questão da menstruação. E aí, já que a gente está falando sobre a questão do social, se a gente for comparar como é o contexto de Portugal com o contexto brasileiro, os portugueses, de um modo geral, eles são muito mais reservados com relação a determinados assuntos. Por exemplo, ao longo de todo o livro, a Maria Teresa Horta vai ter todo um cuidado de constantemente acionar o termo período.
E aqui, no nosso português, a palavra período ela pode ter significados muito distintos. Para eles, período é um termo que se usa exclusivamente para tratar do período menstrual feminino. Então, a gente percebe que há um maior pudor e até mesmo um cuidado na linguagem para falar sobre o assunto. Tanto é que o livro, como um todo, ele é construído com base em uma série de metáforas que vão acionar elementos naturais e construções que aludem à humanidade e ao homem que foi construído por ele, para, então, tratar com muita delicadeza a respeito desse tema e sobre óticas diferentes do que nós estamos habituados a ver. Mas ainda que a gente tenha uma diferença de cenários entre Portugal e Brasil, e até mesmo essa marca na linguagem que se usa lá em Portugal, fazendo-se a pesquisa, e daí foi necessário que eu fizesse uma leitura para entender a menstruação em vários aspectos sociais diferentes e ao longo da história, percebeu-se que em comum, em todos esses ambientes, persiste-se um tabu com relação a esse tema. É um tema que pouco se trata, é um tema que pouco aparece na literatura, e é um tema que ainda quando aparece na literatura, poucos se aventuram a analisá-lo, a pesquisá-lo. Prova disso é que Rosa Sangrenta, dado o mapeamento que eu fiz ao longo dos últimos 2 anos, só há 2 autoras que falam a respeito desse assunto. E aí, uma das professoras que participou da minha banca, que foi a professora Marlise, ela pesquisa Maria Teresa Horta e no momento da qualificação ela disse: eu conheço esse livro, eu li esse livro, mas ele não é um livro que despertou meu interesse para pesquisa. E é óbvio, ela tem os motivos pessoais dela para isso, mas existem, obviamente, aquelas pessoas que não se propõem a pesquisá-lo justamente por conta da temática e do tabu que a envolve. Então, mesmo com todas essas diferenças que divergem de acordo com os contextos sociais, a gente percebe que, de um modo geral, o tabu, a menstruação é um termo que se silencia ou que se substitui por outras palavras que costumeiramente nós usamos, como está de boa, está de chico, está naqueles dias, está indisposta, enfim. Mesmo que haja diferenças, existem esses pequenos pontos de contato que auxiliam na manutenção do tabu que envolve a menstruação. Gisélia? Ok, liguei. Bom, na verdade, quando eu pensei nos slides para trabalhar aqui a questão da metodologia, eu me peguei em algumas temáticas, em alguns conceitos sobre método, teoria, estudos culturais, e não me atentei muito na minha pesquisa, né, naquilo que eu estou pesquisando, que, na verdade, eu trabalho com um livro, com a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Eu não vou falar só da maternagem, como eu também vou falar da violência. São 2 temáticas que eu vou abordar nesta obra. Tá? E respondendo o que a professora Nícia falou no início, sobre a Cristiane Sobral, alguns poemas da Cristiane Sobral que ela trata da maternidade, não é só um, são vários poemas dela, tá, que trata da maternidade. E respondendo um pouco sobre a questão da pergunta, justamente falando de uma de pesquisa... Oi? Só um pouquinho. Oi. É que sobre a Cristiane Sobral, foi especificamente sobre o poema que foi mencionado por ti, que é Não Vou Lavar os Pratos. Só isso. E Não Vou Lavar os Pratos, tem pesquisas que foram desenvolvidas em algumas universidades, de alguns poemas da Cristiane Sobral, sobre a maternidade, foi por isso que eu citei, tem algumas pesquisadoras que falam dessa obra sobre a maternidade, foi por isso que eu citei, mas eu não coloquei ela no slide, né, coloquei as 3 que eu já tenho conhecimento bastante, que é a Conceição Evaristo, a Carolina de Jesus, né, e Maria Gonçalves, né, foram essas que eu coloquei. Então, é isso. Então, a minha pesquisa, eu vou falar sobre a questão da maternidade da maternagem e da violência na obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. E a questão da mulher negra na sociedade, a questão da maternagem dessa mulher negra, quero dar foco a isso nesse trabalho. Tá? Obrigada. Obrigada, nada. Fala sobre a questão do leitor. A pergunta, a provocação que foi feita. Repita a pergunta, por favor. Bom, tem a ver com toda a nossa conversa em relação a entender o papel daquilo que foi apresentado lá pela Rosiane na espiral dela, em relação a existe
o público leitor e existe um autor. Segundo Humberto Eco, existem horizontes de expectativas, mesmo nós como pesquisadoras, em relação à ideia de um autor modelo que escreveria pensando num autor modelo, numa recepção da sua obra por algum leitor em potencial. Então, esse autor modelo deixaria pistas ao longo do livro, seriam decodificadas pelo seu leitor modelo ao final ou na totalidade da sua leitura. Resumindo, transformando, modificando a meia hora de fala que eu tive antes, essa questão diz respeito a como que tu vai contextualizar ou pensar essa perspectiva dos diferentes leitores e leitoras para essa temática que tu percebe nessas tuas autoras, que tu persegue nessas tuas autoras. Levando em conta também, e aí todas nós, como pesquisadoras e leitoras, de lembrar que o que nós lemos no texto é aquilo que nós trazemos. Então, muitas vezes, nós projetamos, psicanaliticamente mesmo falando, em determinadas personagens, em determinados pontos do narrador, preconceitos que nós temos. E não percebemos preconceitos que são apresentados pelo narrador ou pelas personagens, porque nós os temos como normais. Então, determinadas expressões como chamar um grupo de professoras, um grupo de mestrandas, Narla, como meninas, é normal. Um time de futebol, uma seleção de futebol feminina de meninas, sendo que são mulheres jogadoras, atletas, são mulheres pesquisadoras, estudantes de literatura de meninas, é uma maneira que essa sociedade patriarcal, que todas vocês leem nos livros e nas pesquisas e nos teóricos de vocês, pelo menos deveriam, pelo menos aqui na mesa eu sei que sim, se eu opto por chamar um determinado grupo de meninas, eu estou, de certa forma, desmerecendo a capacidade intelectual desse grupo com quem eu falo. E isso soa natural para a maioria de nós, por quê? Porque nós crescemos numa determinada sociedade que naturaliza preconceitos. Por que eu estou falando isso? Porque como leitores, como leitoras, nós vamos carregar esses preconceitos na nossa leitura. Então, nós vamos ver determinadas situações de violência, que é o que tu vai, como tu falou, a questão da maternagem, da violência, determinadas situações de violência que para ti vão ser muito perceptíveis, mas que para outros leitores não vão ser. Não. Então, é nesse sentido a pergunta desse horizonte de perspectiva ou de percepção de leitores e pesquisadores que nós temos. Então é isso, professora. A questão do leitor, né, a análise do conto, é como aquilo que você acabou de mencionar. Né, para quem está dentro, fazendo essa pesquisa, para quem está estudando as narrativas, os contos, por exemplo, de Conceição Evaristo, é fácil você fazer uma análise, uma vez que você já tem um aporte teórico que fala ou que discute, que debate certas temáticas na sociedade, ou aquilo que foi colocado, ou aquilo que foi naturalizado, como racismo estrutural, entre outras temáticas. É mais fácil para o pesquisador enxergar isso, lógico que ele está trabalhando com esse objeto de pesquisa, e ele tem aporte teórico para isso. Agora, quando se fala de leitores no geral, é preciso que o pesquisador esteja atento a isso, e coloque, né, e esclareça, né, essa questão para o leitor. Né, o pesquisador tem essa função de esclarecer, uma vez que nós vamos nos deparar com diversos leitores, né, com diversos leitores. A tua pesquisa, muitas das vezes, ela está aberta aí para diversos leitores. Então, o ponto importante é que esse pesquisador, ele esteja amparado aí com esses aportes teóricos para poder explicar, né, para poder esclarecer para os leitores, porque realmente a gente vai se deparar com vários tipos de leitores que muitas das vezes você está analisando uma questão de racismo estrutural, um texto, e aquilo ali é naturalizado na sociedade. Por exemplo, a mulher,
né? Muitas das vezes a mulher sofre um tipo de violência ou de racismo, e muitas das vezes aquilo é despercebido, passa despercebido, né? Então, essa questão tem que ser bastante esclarecida quanto pesquisador, né? Ele tem que esclarecer, porque ele está servido de aportes teóricos, ele tem como fazer esse tipo de esclarecimento. Tá. Aí agora vamos pensar uma coisa mais complexa, né? E aí que não tem realmente nada a ver com nada do que foi posto aqui, mas tem a ver com o nosso papel nesse contexto. Isso tudo que a Gisele falou faz todo o sentido do mundo, realmente é isso. Se a gente pensar que nós vamos ter leitores que vão ler as nossas dissertações e os nossos artigos. Mas e no mundo real? Como é que fica isso? Na sala de aula ali da Rosiane, que eu sei que dá aula, como é que trabalha esse tipo de coisa? Porque aí também tem uma coisa que a gente tem que pensar. A gente faz pesquisa, a gente trabalha com literatura, porque dá título, porque é uma coisa legal, e aí a gente termina de ler o livro, fecha o livro e vai ali e xinga, ou pede, ou paga, desconta o copo que a faxineira quebrou, porque, afinal de contas, a faxineira quebrou o copo e não queria mais lavar os pratos, por exemplo. Enfim, só uma última reflexão aqui, aí eu abro para que as três pensem um pouquinho sobre isso, falem aqui, e aí já me considero mediada ou mediadora de vocês aqui. Tá? Então, vou fechar o microfone e deixar que vocês pensem como fazer esse papel ou como manter a literatura viva. Eu sei que literatura não tem utilidade. Será? Quer que eu comece, Rabi? Tu tá me olhando muito. Como eu fui a última, eu vou começar, então. Tá bom, então, Gisele, depois de você eu falo. Vou falar pouco, vou falar bem pouquinho, resumidamente. Pensar nessa questão da formação, acho interessante essa pergunta, professora, porque eu acho que eu, como pesquisadora, né, nós, como pesquisadores, nós temos esse papel de levar. Se o leitor, muitas das vezes, não tem acesso à literatura, quem é que vai levar até esse leitor à literatura? Quem vai encaminhar? Quem vai mediar isso? Então, quem vai mediar, possivelmente, é alguém que tem conhecimento, que tem esclarecimento sobre esse tipo de literatura. Né? A gente já sabe que a literatura não é para todo mundo. Deveria ser, como o próprio Cândido fala, deveria ser, mas não é para todos, nem todos têm acesso à literatura. Tá? Infelizmente, é a realidade, como a senhora colocou, a realidade é essa. Então, quem é que vai levar a literatura, quem é que vai expandir isso, são os pesquisadores, somos nós, professores, que estamos nas salas de aulas com os nossos alunos, nós é que vamos poder mediar isso e formá-los, levar essa literatura até esses meninos, discutir essa literatura junto com esses meninos. E junto, mais um detalhe, junto, porque uma coisa é você dar a literatura, leia, tá aqui, ó, leia isso aqui, leia este livro, né? Então, é muito difícil para uma pessoa, você dizer para uma pessoa ler este livro se você não acompanha. Então, na literatura, você precisa caminhar junto, você precisa estar junto, você precisa mediar. E quem vai mediar isso é o pesquisador, é o professor que está na luta todos os dias e que conhece. Porque a gente sabe que a literatura não é para todo mundo, deveria ser uma literatura democrática, uma literatura para todos, mas não é. Poucos têm acesso à literatura. Essa é a realidade. Então, quem vai levar isto, quem vai expandir essa literatura, de quem tem obrigação disso, somos nós mesmos. Nós que conhecemos, nós pesquisadores e nós professores. Não tem outra forma para isso, se não for essa é a realidade. Tá? Obrigada. Só isso que eu queria falar. Agora é com você, Rosiane, o Rabi. Obrigada. A gente precisa pensar de que maneira a gente vai fazer com que esse texto entre nas nossas salas de aula. Porque é muito fácil a gente trabalhar isso na teoria, mas como é que fica a questão da prática, sendo que no cotidiano, na realidade da sala de aula, a gente tem um material didático que precisa ser usado, a gente tem um prazo que nos é dado, a gente tem um currículo que precisa ser obedecido. E aí, esse foi o ano que eu debutei na sala de aula, comecei a efetivamente trabalhar esse ano.
E essa foi uma discussão que sempre, ao longo de todo o meu processo de graduação, me acompanhou. Fazer com que as nossas pesquisas que são desenvolvidas dentro do âmbito literário, elas ultrapassem os muros da universidade. E como fazer isso? Então, um dos meios que eu tenho usado na minha prática pessoal, na minha prática de sala de aula, temos um livro didático, ele está abordando um determinado tema que de alguma maneira me relembra algum conto, ou uma crônica, ou algum outro texto que eu já li. Por que não levar um excerto, uma breve citação, e dali começar a instigar os meus alunos a terem o interesse de saber mais sobre aquele livro, ou de se aprofundarem mais para saber sobre o tema que esse livro trata. Esse ano eu tive uma experiência muito positiva de eu levar quarto de despejo para trabalhar com os meus alunos. E a reação foi maravilhosa, porque nós falávamos em um dado momento da aula, trabalhando outros textos que a escola proporcionava, sobre essa questão do racismo e da pobreza. Então, eu usei esse gancho para levar a Carolina Maria de Jesus para a sala de aula e trabalhar com eles. Então, o que está ao nosso alcance é essas pequenas inserções de materiais que a gente conhece, de textos que a gente tem acesso, de textos que a gente pesquisa, para colocar em sala de aula, para debater, para instigá-los a ter o desejo de procurar posteriormente. Ou se não procurar naquele momento, ao menos a sementinha foi plantada e talvez em algum momento eles voltem a acionar essa discussão que nós tivemos em sala de aula sobre esses textos que nós levamos, sobre esses textos literários que trabalhamos. Abi? Então, continuando aí essa fala da Rose e toda essa problemática que foi colocada, a gente tem realmente essa dificuldade de colocar a literatura dentro da sala de aula. Eu também tive essa dificuldade esse ano. E mais ainda, porque o meu público não eram de crianças, eram de jovens adultos. Então, a dificuldade, a forma como eles veem a sociedade, a forma como eles veem a literatura e a forma como eles têm contato com a leitura, ela é totalmente diferente. Ela vem de um lugar totalmente marginalizado. E quando a gente pensa na sociedade brasileira agora, por exemplo, tendo o aumento do imposto lá sobre os livros, o imposto sobre os livros, quando a gente tem toda essa política na nossa sociedade, que faz com que a leitura seja de difícil acesso, com que os alunos, por exemplo, não possam entrar na biblioteca, que eles não possam pegar nos livros. A gente tem uma cultura brasileira dentro das escolas, dentro da nossa educação, que limita o contato com a literatura. É como se a gente dissesse que nem todo mundo pode pensar, nem todo mundo pode ter acesso àquilo, nem todo mundo pode chegar naquele lugar. Né? Então, a literatura, ela se torna elitizada, então nem todo mundo pode pensar aquilo, nem todo mundo pode ter acesso àquilo. Né? Então, a gente tem aí, como educadores, como pesquisadores, a necessidade de levar a literatura, de levar o texto literário para os lugares, para a sala de aula, para as comunidades, para onde é que a gente vai, como pesquisadores, como pessoas formadas em letras. A gente tem aí esse cotidiano de levar a literatura para esses lugares e tentar burlar esse sistema que diz que nem todo mundo pode ler, né? Que nem todo mundo pode ter acesso ao livro, que nem todo mundo pode ter acesso à literatura. Porque quando essas pessoas impedidas têm acesso a isso, elas vão olhar para esse texto, elas vão olhar para si, olhar para a sociedade e vão ver coisas que estão ali no seu cotidiano. Que era o que aconteceu comigo esse ano, né? Em questão de sala de aula e literatura. E de pensar aí racismo, de pensar negritude, de todo o movimento que a gente teve em 2020 sobre esses aspectos, você poder pegar essas situações sociais e levar para a sala de aula como literatura nas aulas de língua portuguesa e fazer com que os seus alunos reflitam sobre isso, é uma coisa muito pequena, relativa a uma sociedade brasileira gigantesca que nós temos e a quantidade de pessoas que leem, mas é sim uma forma de fazer alguma coisa, né? Porque o que a gente pode fazer é fazer alguma coisa, tentar fazer com que tenha aí o interesse, a necessidade de se ler, com que o contato com a literatura não seja um elitizado, né? Só as elites podem ler, só as elites conhecem a literatura, só as elites leem aí Mia Couto, Flavina Chiziane, por aí vai ter acesso a isso, né? E fazer com que na sociedade a gente tenha aí esse respeito pelo pesquisador, esse respeito pelo educador,
e essa visão para a literatura como uma coisa que pode ser trabalhada em sala de aula e que deve, né, estar ali constantemente sendo utilizada e pensada por nós, professores, pesquisadores e tudo mais. É isso. Eu acho que é válido a gente falar até mesmo porque essa é uma perspectiva que nós aqui, de um modo geral, compartilhamos, mas nem todos os professores pensam da mesma forma que a gente ou apresentam a literatura da maneira que ela deveria ser apresentada, porque a gente também tem aquela realidade do professor que sai da universidade, mas ele cai naquele erro de continuar repetindo aquele ensino de literatura que vai se preocupar com as datas, quem foram os autores principais do que eles chamam como correntes, como escolas literárias. E aí o texto literário e toda a sua riqueza se perde no meio disso tudo. Isso que eu trouxe na minha apresentação e que o Cândido fala sobre a questão dos significados e dos sentidos se perdem em detrimento de outros aspectos que não são tão relevantes e que não fazem com que nasça no meu aluno o desejo de ter acesso à literatura, porque ele acha que a literatura é um negócio chato, que é a data, é uma coisa muito rasa, muito vazia. Acaba que esses professores eles não mostram toda a riqueza e toda a profundidade do que há por trás de um livro e das temáticas que são abordadas. Isso também é um lugar de onde nós viemos, né, na educação, na nossa formação educacional, aí anterior à universidade, em que a gente é ensinado a pensar a língua portuguesa, pensar a obra literária por autores, por períodos, por anos, marco literário e por aí vai. Então, a gente também tem esse outro desafio, que é mudar essa perspectiva, tentar, né, mudar essa perspectiva de visão sobre a literatura também que os educadores levam para as salas de aula, né? Eu lembro que eu estava dando literatura portuguesa, dando literatura, e aí tinha, no livro didático da escola onde eu trabalhava, tinha a parte lá do trovadorismo, humanismo, e aí tinha o livro didático que a gente tinha que obedecer, era no colégio militar, e eu lembro que estava lá os aluninhos tudo sentadinho, comportadinho, lendo o livrinho didático lá, as características que eu tinha pedido para eles lerem, e aí eu coloquei lá, o que marca. Acho que você sabe que eu sou péssima com data, mas acho que era o início do humanismo em Portugal. A Assunção da Torre do Tombo por fulano de tal. Aí eles falaram isso, e daí? Aí eles, quê? Como assim? E eu, sim, daí? O cara passou a dirigir a Torre do Tombo, mas e daí? O que isso aí fez de diferente? Aconteceu um ventinho, quem assistiu Mulher Maravilha, vem um ventinho assim e mudou o mundo a partir da Assunção da Torre do Tombo pelo fulano de tal, o historiador que eu esqueci? Não é assim. Uma outra coisa, e aí a gente tem que pensar também no nosso curso, e aí vocês que voltarão para o nosso curso como professores concursados, como professoras substitutas e concursadas, a gente tem que pensar também no modo como se trabalha isso com o universitário, com a própria universidade. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, o curso de letras, uma das coisas mais chatas para mim foi literatura brasileira 1. E, para mim, hoje, junto com a brasileira 4, uma das disciplinas, IQA 2, IQA 3, não, mas a brasileira 1 é uma das disciplinas com que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque ali a gente não vai ficar, tem toda a possibilidade de fugir justamente dessas relações de características, porque não tem característica nenhuma para trabalhar, e tratar justamente desse processo de formação cultural do país. Mas é tudo uma questão de perspectiva. Se eu não gosto daquilo com que eu estou trabalhando, e aí, gente, é uma coisa que eu acho que é muito claro, se cada um de nós não vê sentido naquilo com que trabalha, não vai conseguir passar sentido para o aluno. Então, se eu não vejo sentido numa literatura brasileira 1, e que eu vejo que eu tenho lá literatura dos viajantes, literatura informativa, e eu cito isso, e eu cito aquilo, passou, a literatura brasileira 1 é a coisa mais chata da face da terra.
Mas se a gente pegar e passar por trás disso, e tirar isso, e ver o que está por trás, a gente tem a formação, já que a gente estava falando ali da formação do Cândido, a gente trabalha com esses textos aí, e aí a gente tem uma possibilidade de repensar a nossa prática em sala de aula, a nossa prática como estudantes, porque a gente não pode nunca esquecer que professor e estudante muda só a questão do momento em que se estuda e o momento que se coloca em sala de aula, e são coisas para que a gente pense, não só como pesquisadores, como professores e como seres sociais que somos. Né? Isso é fundamental. Então, acredito que mesmo um seminário de metodologia, ele sirva para que se pensa esses métodos, se pensem esses métodos, não para fazer uma pesquisa especificamente, mas de como esse método vai fazer com que eu entenda a minha prática de pesquisador e como isso mude, como isso pode mudar a minha prática lá na frente, com a realização da pesquisa. Porque não custa nada a gente pensar. Não custa a gente refletir sobre aquilo que está fazendo. Deixar de ser mero repetidor. Paulo Freire nos ampara nesse processo todo. Então, eu devolvo a fala à Narla e agradeço mais uma vez pelo convite das colegas, professoras, pelo convite das mestrandas que aqui estão, e convido a todas. Muito obrigada. Obrigada, professora Nícia. O Meninas foi só uma forma de carinho, de afeto. São mulheres muito estudiosas, inteligentes, que eu admiro muito. Foi só carinho. Eu quero passar a oportunidade agora para os agradecimentos às mestrandas, às professoras, agradecimentos finais, para eu passar as últimas informações. Pela ordem. Só agradecer mesmo à professora Nícia por ter aceitado o convite de participar como mediadora da nossa mesa, né? Agradecer a oportunidade também de podermos compartilhar um pouco do que temos pesquisado no mestrado e, de alguma forma, levar essas informações a outros pesquisadores que possam ter o interesse de seguir pelo mesmo caminho que estamos seguindo ou mesmo de conhecer outros caminhos para além dos que já conhecem. Então, a minha gratidão pela oportunidade de participar do evento e também minha gratidão por poder compartilhar esse momento com a Rabi, a Edizélia, minhas colegas de mestrado e também os demais colegas que fazem parte do curso de Letras na UFAM. Muito obrigada. Então, os meus agradecimentos vão nesse sentido. Também agradecer à professora Nícia por estar aqui mediando e pela fala dela aqui, né? Sempre muito enriquecedora para todos nós. Eu agradeço a presença da professora Rita, nossa orientadora, minha da RUB, que está aqui nessa reunião também, né? Que nos auxilia tanto nessa pesquisa que nós fazemos e escuta as nossas dificuldades e está ali conosco, né? E é isso, é uma oportunidade, uma obrigatoriedade de estarmos aqui, na realidade. Então, eu tenho esse agradecimento aí a fazer. Bom, eu agradeço também, agradeço a Narla aí pela apresentação, né, as companheiras de mesa, né, a Rabi e a Rosiane, e agradeço muito também a professora Nícia. Muito obrigada aí por alguns pontos que ela elencou aí na minha apresentação. Isso é de grande valia e com certeza vai me ajudar a fazer alguns ajustes. Muito obrigada aí, tá, por isso. Então é isso, agradeço a todos que estiveram com a gente nessa tarde, tá? Obrigada. Tá. Eu quero avisar que os textos que foram apresentados pelas mestrandas hoje serão publicados num livro organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, organizado pela professora Cássia Nascimento, tá? Obrigada, mestranda, obrigada, professora.